Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live do Projeto Marajó Serfadi, em colaboração com o Museu Judaico do Rio de Janeiro, com o Centro Israelita do Pará, com o Comitê Israelita do Amazonas e a Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora. Hoje o nosso tema é Isaac Peres, o judeu prefeito, de Itacoatiara. Vamos falar da vida e da obra desse ilustre judeu aqui no Amazonas. E, claro, para completar a nossa sala, nós temos dois convidados especiais. Primeiramente, Max Namias, que é presidente do Museu Judaico do Rio de Janeiro, nosso colaborador, e neto do Isaac Peres. Bem-vindo, Max Namias, aqui na sala de reunião do Projeto Marajó Serfadi. Muito obrigada por estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um prazer. Nós temos o professor Claudemilson Oliveira, Santos Oliveira, professor doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia, e que escreveu uma monografia sobre os judeus da Amazônia, de Itacoatiara especificamente, e, claro, Isaac Peres. Seja bem-vindo, professor doutor, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de passar a fala agora para o professor Claudemilson, e ele vai explicar um pouco da tese dele, né? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem, eu acredito. E nós, na realidade, sempre sentimos no coração um desejo de tratar um pouco sobre os judeus de Itacoatiara, não de agora, mas já há muito tempo atrás, desde a época do colegial. E, graças a Deus, nós tivemos o privilégio, já em 2019, de defender uma monografia que trata da presença judaica em Itacoatiara, e, especificamente, eu verticalizei a pesquisa na figura do Isaac José Peres, prefeito de Itacoatiara. Então, a família Peres é uma família que, desde a diáspora bíblica, pode-se dizer, migrou para a Espanha, e depois, bem depois, houve a expulsão dos judeus da Espanha, e essa família foi se fixar exatamente no norte da África, especialmente no Marrocos. Então, Joseph Peres e Cota Maldi Peres, casal, migrou para o Pará e se estabeleceram numa cidade, uma pequena cidade do Pará chamada Breves. Então, na cidade de Breves... Posso? Eu não sei se é aqui ou é aí. Aqui não é. Então desculpa aí o contratempo. Então, prosseguindo, em Breves, né? E existia na família, né, a composição familiar, que eram Davi Peres, Isaac Peres, a Mari Peres e a Esther Peres, que era a mais adulta, né, veio a casar-se com um grande comerciante de Itacoatiara, da família Ezagui, que eram judeus também, nesse período em que os Peres vieram para a Amazônia. E depois, um pouco depois, a dona Cota Maldi Peres, ela veio a falecer, e o Joseph Peres levou os filhos menores de volta para o Marrocos, porque eles são da cidade de Tanger, tá? Então, lá, Davi Peres e Isaac Peres vieram a estudar. O pai retornou para o Marrocos para que eles fossem estudar na Aliança Israelita Universal, que era uma rede de escolas que foram construídas em vários países do norte da África, e que incentivava judeus nessa região para que eles pudessem ter cursos, e a partir
do estudo, da formação acadêmica, eles pudessem se emancipar e ter uma profissão. Então, é esse o objetivo da Aliança Israelita Universal, uma rede de escola em Marrakech, Fez, Tetuan, Rabat, que eram cidades ali do Marrocos, porque o Marrocos era dividido em Marrocos espanhol e Marrocos francês. Então, depois que o Isaac estuda na Aliança Israelita Universal, ele retorna para a Amazônia com o pai, né? E o Isaac vai se estabelecer numa outra cidadezinha ali próximo, mais ou menos próximo a Belém, chamada Cametá. Então, nessa cidade, o Isaac, já com conhecimento acadêmico aí, a nível de ensino médio, ele se formou como contador. Ele vai iniciar a carreira dele no comércio. E entra em sociedade com uma outra pessoa de lá, de Cametá, uma outra família judaica de Cametá, e, num certo período, né, ele teve um prejuízo, um certo prejuízo nessa empreitada empresarial em Cametá, né? E, segundo Nachman Fowler, fala na biografia do Davi, que ele teve um prejuízo de 3 contos de réis. E aí o Isaac ficou numa situação, vamos dizer assim, ruim do ponto de vista financeiro, mas o fato da irmã viver em Itacoatiara, já está bem estabelecida em Itacoatiara, numa família de ricos empresários da borracha, que era a família de Marcos e Moisés Ezagui, fez com que o Isaac viesse de Cametá para Itacoatiara, incentivado pela família que já estava aqui em Itacoatiara. E ele chegou e logo adquiriu uma embarcação e foi se estabelecer num distrito aqui próximo de Itacoatiara chamado Apipica Boa Fé, que hoje pertence à cidade de Altazes, mas que à época, década de 10, pertencia a Itacoatiara. E o Isaac inicia um trabalho no interior como regatão, ele vai regatear. Então, ele adquire mercadorias na cidade, muito provavelmente com a ajuda dos Ezagui, abastece de mercadoria, tecido, rede, prato, vidraria, linhas de pesca, anzóis, uma série de infinidade de produtos, abastece a embarcação e vai para o interior regatear. Ou seja, ele vai vender a produção a dinheiro, tá? E naqueles lugares onde não tem dinheiro corrente, ele troca, o escambo, né? Por exemplo, vai trocar uma camisa ou um tecido por uma saca de farinha, por exemplo. Então, isso é muito comum naquele período na Amazônia, o escambo, que é exatamente o trabalho do regatão. Então, o Isaac passa aí em Altazes, na região de Altazes, pelo menos 3 anos, 4 anos no máximo, e é o tempo em que ele ganha dinheiro suficiente para vir para a cidade de Itacoatiara e se estabelecer como comerciante aqui em Itacoatiara. Então, ele sai do interior, vem para a cidade. E já tinha um bom trânsito entre a comunidade judaica que estava estabelecida em Itacoatiara, porque o comércio, nesse período, década de 10, década de 20, era completamente dominado por judeus em Itacoatiara. Inclusive, tinha uma pequena sinagoga que ficava sob a responsabilidade das Ezagui, para fazer os trabalhos rituais da religião, circuncisão, a festa de Yom Kippur e tantas outras tradições da comunidade judaica. Então, o Isaac vem para a cidade, se estabelece, e é o período em que ele vai conhecer a Raquel e Léo Ben Shimol, né, que é uma judia que veio de Gibraltar para a Amazônia, permaneceu um tempo em Belém e depois se transferiu para Itacoatiara. E eles vão noivar e o Isaac a leva para Belém para o casamento. No retorno, o Isaac já, de certa forma, mais consolidado do ponto de vista do comércio, né, já bem conhecido, ele vai se associar aos Ezagui, a Fortunato Ezagui,
na Casa Moisés, que é uma referência do comércio de Itacoatiara no período. Era uma casa comercial que importava, que exportava, e o Isaac vai entrar em vários ramos de comércio, consignações, combustível, fretamento de embarcações e o comércio de regatão também. Então, ele trabalha com importação de produtos da Amazônia para o exterior, sobretudo Havre, na França, Liverpool, na Inglaterra e Nova York, nos Estados Unidos, que são as principais praças de compra de produtos, que vai aí de borracha, sorva, balata, a plumas de garça. Até isso, o Isaac conseguia vender para o exterior, que na época servia, por exemplo, para enfeite, adorno de chapéu de senhoras da Europa e dos Estados Unidos. Então, ele foi ficando bastante conhecido porque tinha muita prática no comércio, a gente já tinha uma certa experiência, e em 1921 ele vai... Eu não sei se os slides já estão aí no ponto, né? Eu estou falando aqui, eu acabei... Bruno Blanco... Vocês podem soltar o slide aí. Não sei... Tá, então vamos lá, Bruno Blanco. Vídeo antigo. Só mais um pouco enquanto ele está assim. Vamos ver se ele consegue ajeitar. Tá, então eu vou continuar e a gente vai... até carregar aí. Ok. Então, ele já tem uma boa aceitação na Praça de Itacoatiara, por ser um comerciante já reconhecido, né, próspero, a população. Em 1921, ele vai assumir como presidente da Associação Comercial de Itacoatiara, a ACI, Associação Comercial de Itacoatiara. Ele assume a presidência, já bastante conhecido da população, dos comerciantes, já tendo muito respeito na Praça de Itacoatiara e região. Em 1923, em 21, ele é o presidente da Associação Comercial. Em 23, ele vai assumir como intendente municipal, né, que hoje é a figura do vereador. Tá? Então, na época, década de 20, não se dava o nome de vereador, era intendente. Então, ele vai ficar como intendente em 22, em 23, tá? E em 24, ele vai assumir a presidência da intendência, o que seria hoje a presidência da Câmara de Itacoatiara, tá? E vai ficar 1924, 1925, como presidente da Câmara. Em 1926, já bastante conhecido, né? Inclusive em Manaus, em Belém e outras praças, o governador da época, que era o Efigênio Ferreira de Salles, vai nomeá-lo como superintendente municipal. Tá? Então, em 1926, ele assume como superintendente municipal, o que vem ser hoje prefeito. Tá? Que essa terminologia ela vai ser trocada em 30. Então, como prefeito, ele foi uma pessoa muito arrojada para o período em que ele governou, né? Uma pequena cidade da Amazônia. Então, ele inicia com a reforma do Código. Então, pode ir passando os slides. Isso aqui é o Moisés Benchimol com a avó no Marrocos. O Isaac Israel Benchimol, né? É o Isaac Israel Benchimol? Então, ele vai... aqui é o comércio dos Ezagui. Lá em cima, se vocês observarem, né? Uhum. Ele foi desconectado ou é só para cá? Bruno, ele foi desconectado, professor? Max, você está escutando? Bom, o professor saiu, né?
parou a transmissão dele. Mas o que ele está mostrando aqui, eu acho que volta lá, Bruno, no slide, é a chegada dos judeus em Itacoatiara, no ano de 1880. Acho que ele vai explicar melhor agora. Voltou, professor. Ok, então, essa imagem que aparece aí, essa é a casa Moisés, tá? Moisés Ezagui. Em que o Isaac era sócio junto com os Ezagui. E depois os Ezagui vão sair da sociedade e o Isaac vai assumir, em definitivo, tá? Como proprietário da casa Moisés. Então, essa casa que era uma casa muito forte do ponto de vista comercial e financeiro, e que praticamente dominava a compra e venda da produção extrativista em Itacoatiara e região, tá? Aí, bem na frente, essa foto é da década de 20 e está aí as principais figuras da política e do comércio de Itacoatiara estão nessa foto aí. Pois bem, então... professor, isso aqui é uma casa de propriedade, é a casa do Isaac Pérez, ou é a casa Moisés Ezagui? Desculpa, é que falhou aqui na hora que você estava falando. Essa casa que está mostrando... Essa casa Moisés, a casa Moisés, a princípio, era em sociedade entre o Isaac e os Ezagui. O Ezagui. Houve sociedade no início. E depois, tudo bem. Depois os Ezagui saem da sociedade e o Isaac Pérez assume como principal e único proprietário dessa casa comercial. É isso que eu quero. Certo. Tá, pode ir passando, Bruno Blanco. A próxima foto é o próprio Isaac Pérez, né? Ok. Pois bem, então ele vai assumir superintendente. Ok, pode passar. Uma das primeiras obras foi a reforma. Pode voltar, volta. Pode deixar aí mesmo. Deixa nessa. Aí, ok. Então, o que é isso? Que prédio é esse? Esse aqui é o Mercado Público Municipal. O Isaac não construiu o mercado, mas ele fez a reforma do Mercado Público Municipal, tá? Foi tocada essa obra, inclusive no relatório dele existe a licitação, né? Uma pessoa que ganhou a licitação para reformar o mercado público que já existia. Tá? Então, essa foi uma das primeiras obras, a partir de 1926, que o Isaac executou na cidade de Itacoatiara. Pode passar. Aqui é uma vista do Rio Amazonas para o mercado, e aqui eu quero destacar a escadaria. Ele reformou lá em cima o mercado e ele construiu essa escadaria aí que vocês estão vendo aí, onde as canoas param, para quê? Porque toda a produção de peixe da região de Itacoatiara, Rio Madeira, tá? Vinha e aí aportava aí próximo a essa escada e as pessoas subiam, tá? Com a produção de peixe para vender lá no mercado. Então, nessa época, não existia essa escada e o Isaac mandou construir, tá? Pode passar. Isso é década de 20. Professor, como é que eles subiam? Como é que eles tinham acesso ao mercado se não tinha essa escada? Porque a gente vê tudo íngreme, né? Eles subiam como com esses peixes, então? Existia uma parte mais baixa aí desse barranco que as pessoas tinham que escalar com um caixa de peixe na costa. É assim que era feito. Tá? Então, essa parte mais íngreme, próximo ao mercado, a Isaac mandou fazer a escada porque era uma terra mais firme aí, para poder erguer essa obra aí. Tá bom? Tá, ok. Essa outra imagem que aparece aqui é o muro de arrimo, que não existia, a cidade não tinha muro de arrimo. Então, frequentemente, a água, quando vinha a questão da cheia, né, quando acontecia o inverno amazônico, certo?
a cidade, ou a frente da cidade, ficava boa parte dela alagada. Então, o Isaac construiu o muro de arrimo, tá? E depois ele vai aterrar esse muro de arrimo com carroça. Então, as carroças cheias de material, não é? Pedra, terra, pissarra, e aí iam compactando a rua, né? Que essa rua aqui é a Quintino Bocaiúva hoje. Antigamente, na época do Isaac, era a Rua da Rampa. Então, essa rua ela foi toda construída com carroça puxada a cavalo, porque não existia trator, não existia caçamba. Então, as pessoas iam naquelas partes mais altas da cidade, tirar o barro, aí jogar, compactar aí mesmo manualmente, e assim foi feito o muro de arrimo e a compactação da rua Quintino Bocaiúva. É uma obra de Pérez. No próximo slide tem essa pavimentação, não é isso? Essa construção da Exatamente. Bem em cima, no canto de esquerdo, tem uma pessoa aí que é da Guarda Nacional, uma pessoa da Guarda Nacional em Itacoatiara. Tá? Pode passar. Ok, aqui claramente o muro de arrimo lá, e bem ao lado aqui desse casarão, uma carroça, né? Então, esse muro de arrimo, ele se estendia por toda a rua Quintino Bocaiúva até aquele mercado que eu mostrei para vocês. E antes essa rua não existia, porque a água ela adentrava aí até muito próximo à calçada desse prédio que vocês estão vendo aí, próximo a essa carroça. Então, ele mandou compactar e construir um muro de arrimo para poder... Essa rua Quintino Bocaiúva, a antiga Rua da Rampa, é obra do Isaac Pérez, ele que mandou construir. Tá? Pode passar. Ok, ele comprou esse prédio, tá? É um prédio um dos prédios mais bonitos de Itacoatiara até hoje, ele existe até hoje. Hoje ele é a sede do Senac de Itacoatiara, e ele funcionou na época que o Isaac adquiriu como o primeiro posto de saúde. Era o posto de profilaxia rural, tá? Posto Álvaro Osório, tá? Um posto assim famosíssimo, porque muita gente vinha do interior e de outras cidades onde não tinha posto de saúde para fazer consulta, para ser atendido por enfermeiros. A pessoa lá em cima, que tem um rosto lá em cima, era a enfermeira-chefa desse posto Álvaro Osório, que o Isaac construiu. E nesse prédio clinicava aí o doutor Collier, que era um médico que veio de Manaus. Ele contratou, ele pagou o médico para vir para Itacoatiara, tinha um salário de médico pago pela prefeitura para atender a população. Então, quando o doutor Collier não estava no posto, ele estava na casa das pessoas visitando para saber se estava bem de saúde. Eu lendo o relatório do Isaac, da década de 20, né, eu diria que ele foi uma das pessoas que inaugurou o médico da família no Brasil, né, porque ele fala que ele ia de casa em casa receitar tanto remédio de farmácia, né, como remédio também de ervas e plantas medicinais também. Doutor Collier, era ele que era o titular desse posto de saúde. Pode passar. Tá, aqui não dá para aproximar bem, mas aqui ao lado tem a Igreja Matriz, que ela estava em construção. Então, quando o Isaac ele assume a prefeitura, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, da Igreja Católica, estava em ruína. Então, ele articulou com alguns comerciantes locais, tá? Pode tentar ver se aumenta mais um pouco a imagem. Aumenta mais um pouquinho, só um pouquinho mais, Tá? A igreja é essa aqui mais escura, do lado esquerdo, e ao lado tem uma casinha lá de madeira, que é uma escola municipal também, que ele mandou erguer. Então, ele articulou com os comerciantes locais, né, doações, inclusive da comunidade judaica de Itacoatiara, para que fosse reformada e concluída a Igreja Matriz de Itacoatiara. Então, foi uma outra obra, uma outra espécie de filantropia que a comunidade judaica sefaradita de Itacoatiara promoveu aí para os católicos residentes na cidade de Itacoatiara. Então, ele mandou construir a escola ao lado e mandou reformar a igreja. Essa foto é da época um pouco anterior, quando ele assume, mas tem outras fotos já depois da reforma que mostra que
a igreja realmente foi reformada com a ajuda dos judeus de Itacoatiara, tendo Isaac sendo a liderança aí entre os judeus de Itacoatiara. Pode passar. Aqui a gente pode ver, é uma imagem bem recente, não é da época do Isaac, mas é o início da rua Conselheiro Rui Barbosa. Essa rua, tá, ela existia, mas ela era muito tímida. Então, o Isaac lançou, tem o relatório do Isaac de 28 e de 29, ele lança um edital público, tá, e que quem ganha é um português, um agrimensor, chamado Antônio Tavares Reto. Então, esse agrimensor português, ele vai alargar essa avenida, fazer uma avenida em via de mão dupla, fazer um canteiro central e começar a arborizar o centro de Itacoatiara, né? Então, é uma obra, eu diria que é uma das principais obras, ou a principal obra que o Isaac fez em Itacoatiara, porque você percebe o próprio padrão, porque ele, na realidade, ele seguiu as reformas de cidades que estavam acontecendo pelo Brasil. Então, certamente, como ele era um comerciante de posses, ele conhecia muito bem Pereira Passos e a reforma que Pereira Passos fez em Belém. Ele conhecia também a reforma que Eduardo Ribeiro fez em Manaus. Antônio Lemos fez em Belém e Pereira Passos fez no Rio. Então, as reformas do Rio de Janeiro, Pereira Passos, Manaus, Eduardo Ribeiro e Belém, Antônio Lemos, o Isaac acompanhou praticamente pessoalmente, porque ele sempre estava fazendo transação comercial com essas cidades, ele visitava essas cidades e conhecia. Então, de certa forma, ele aspirou essa reforma urbana que estava acontecendo não só lá em Paris, em Londres, mas em cidades principais do Brasil e nas duas principais da Amazônia, como Belém e Manaus, e resolveu trazer para Itacoatiara esse embelezamento urbanístico, paisagístico do centro da cidade. Então, Isaac Pérez ele inaugurou o primeiro bulevar de Itacoatiara ainda na década de 20, inspirado nas reformas urbanas que aconteceram pelo mundo, mas especialmente as que aconteceram na Amazônia, sobretudo Belém e Manaus. Então, é uma outra obra, eu acredito que essa obra, o Isaac se eternizou na memória da população de Itacoatiara, porque todo mundo que estuda Itacoatiara tem a avenida como cartão postal, o cartão postal da cidade. Então, você sai do centro da cidade, ao lado da matriz, que está logo à direita, e você percorre a cidade de norte a sul na sombra. Então, há todo um sombreamento ao longo dessa bela avenida, né, que é um bulevar. Alguns historiadores locais dizem que ele se inspirou um pouco também no Champs-Élysées, realmente eu não sei, mas é muito bonita para quem conhece, né? É o principal cartão postal da cidade. E eu diria que essa obra realmente foi uma obra das principais, ou a principal que Isaac fez na reforma urbana que ele fez em Itacoatiara. Pode passar. Depois eu vou voltar para essa obra de novo. Aqui não está aparecendo bem? Deixa eu... Ah, sim. Essa aqui foi a primeira usina de energia elétrica de Itacoatiara, inaugurado na década de 1928. Então, como Isaac era do mesmo partido do governador Efigênio de Salles, o Efigênio de Salles mandou comprar esse maquinário nos Estados Unidos, não é? E mandou construir a usina de força, né? Na época era chamada, que é a usina elétrica de Itacoatiara. Então, era uma cidade no meio da Amazônia, um lugar bastante distante dos grandes centros do Brasil, como Rio, São Paulo, Minas, e as pessoas aqui usavam lampiões, pequenos lampiões, só em algumas ruas acanhadas do centro, mas nos lares se usava lamparina, não existia luz elétrica. Então, quando Isaac inaugura, em 28, a usina de força elétrica de Itacoatiara, causou um espanto para a cidade, porque ninguém estava acostumado com aquele nível de iluminação dentro dos lares, nas ruas,
Porque anterior à administração do Isaac, a prefeitura pagava uma pessoa para acender lampiões, era o acendedor de lampiões. Ele tinha que ir de canto em canto, tendo que acender. Era o acendedor de lampião. Era um servidor pago pela prefeitura para fazer esse serviço todas as 6 horas. Todas as 18 horas ele estava lá fazendo. Então, essa pessoa teve que ser aposentada no período do Pérez. Ele teve que ser aposentado porque realmente não precisou mais. Porque aí essa usina ela ficava até mais ou menos 9, 10 horas da noite funcionando, aí tinha que desligar, né? Porque era um maquinário que realmente não suportava. Mas foi um espanto para a época, foi um espanto, porque a cidade teve uma iluminação assim diferente, com muito mais qualidade do que aquela iluminação acanhada que tinha bem antes, na década de 10. Pode passar. Eu acho que esse é o último slide. Ah, não, isso, esse essa aqui é a avenida, na época do Isaac, ela já teve vários nomes. Avenida da Liberdade, a partir de 1870, quando ela foi inaugurada, um pequeno trecho dela, por Elias Alves, um outro judeu, que foi presidente da Câmara, tá? O Elias Alves. E, a partir de 1926, o projeto do Isaac é alargar para fazer um bulevar e um canteiro central ladeado por oitizeiros, que é essas árvores aí que vocês estão vendo. Então, hoje, as pessoas fazem Cooper, caminhadas aí, e transitam de norte a sul da cidade na sombra, sem pegar sol. Tá? Tem uma iluminação própria dela, não é? E assim, virou o cartão postal, e eu diria que o Isaac, ele se eterniza em Itacoatiara, na memória da população, a partir da construção dessa avenida. Ele vai fazer o primeiro lote da licitação que o Antônio Tavares Reto, português, ganhou, da Matriz até a Marinha do Brasil, e da Marinha do Brasil até o posto de saúde lá, o antigo SESP. Tá? Então, ele fez esses 2 blocos, tá? Que seria lá a Eduardo Ribeiro, até ali, e os prefeitos que depois se seguiram, depois dele, não é? Foram fazendo o prolongamento até hoje a barreira policial da entrada da cidade. Tá? Então, aí são mais de 2 ou 3 quilômetros de extensão, e, segundo algumas informações, eu não sei realmente, mas é o túnel verde mais extenso do Brasil, tá? Para algumas pessoas. Bem, o Isaac, depois de realizar toda essa obra... ainda tem uma aí, ó. Essa foto, ela é raríssima, tá? E essa foto, quem tirou essa foto foi Mário de Andrade. Mário de Andrade esteve em Itacoatiara, em 28. Olha. O Isaac não estava na prefeitura, estava em Manaus com o governador. Ele foi avisado, no outro dia ele pegou o barco, voltou para Itacoatiara e recebeu o Mário de Andrade na Câmara Municipal. Tá? E o Mário fez 3 fotos da passagem dele por Itacoatiara. Tá? Uma delas é exatamente essa, que é o quê? O Isaac leva o Mário de Andrade para acompanhar, tá certo? A reforma da Ponte do Jauari. Então, embaixo passa o Igarapé, que vira depois um lago, tá? E percebam que a construção é em alvenaria, e antes ela era em madeira. Antes do Isaac assumir a prefeitura, ela é toda em madeira. Ele vai fazer a reforma e deixa ela em alvenaria. Então, essa foto é do acervo da USP, aí em São Paulo, eu localizei, tá certo? E aí ilustrou o meu trabalho lá na universidade. O primeiro de paletó branco na frente é o Isaac, tá? O primeiro de paletó branco na frente é o Isaac Pérez. Tem outra foto do Isaac, eu não coloquei aqui, mas também é do acervo da USP, tá? É do acervo Mário de Andrade da USP, e não está aqui, mas também tem uma outra que ele está bem próximo ao mercado que vocês viram agora há pouco, tá certo? Essa ponte ela não existe mais, porque a urbanização tomou conta dessa área aí todinha, né? O Jauari está bem diferente hoje daquilo que era na década de 20, do período do Isaac Pérez, né? Está muito, muito diferente, tá certo?
mas foi uma obra importante nesse momento, porque vai ligar o bairro do Jauari ao centro da cidade, que naquela época continha aí uma ponte muito precária para que a população transitasse entre os dois bairros, tanto o Jauari como o centro antigo de Taquatiara. Ok? Pode passar. Ah, tá. Isso aqui isso aqui é os escritos do Mário de Andrade, tá? Ele escreveu aí, eu não estou conseguindo ver, mas aí Taquatiara, alguma coisa aí que ele escreveu. Essas fotos vocês podem localizar no acervo Mário de Andrade da USP, em São Paulo. Tem um e-mail, depois, se alguém tiver aprofundar essa questão, né, a gente pode passar, e aí a pessoa pode, responsável do acervo, ele pode mandar por e-mail também, porque foi dessa forma que eu consegui. Tá certo? Pode passar, ok? E aí a bibliografia, que são os relatórios dele, tá? Os relatórios que ele emitiu. Esses relatórios ainda existem, eles estão no acervo do IGA, que é o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, em Manaus. Eu consegui digitalizar, tá? Esses relatórios, e eu os tenho, né? E alguns historiadores também, mas os originais estão ainda lá no IGA, em Manaus, porque ele publicava os editais por uma editora lá de Manaus chamada Kailá, né? E aí ele depositava lá no IGA, né? Para que servisse lá para o acervo da história do Amazonas. Depois de o Isaac, em 30, ele vai ter a denominação, deixa de ser superintendente, tá, desse termo, né? Deixa de ser superintendente, passa a ser o prefeito de Taquatiara, 30, tá certo? E ele vai, depois de 30, ele vai se estabelecer em Manaus. Tá? Ele vai constituir uma firma em Manaus e tocar a vida em Manaus. E depois, das últimas informações que eu tenho, ele foi para o Rio de Janeiro, né? E onde veio a falecer. Tá? Então, basicamente é isso. Eu acho que eu já até estourei aí o tempo que vocês me passaram. Né? Desculpa aí se eu já passei, mas eu acho que eu fico por aqui, né, para abrir um pouquinho para a gente dialogar. Eu quero agradecer muito o convite de todos, tá? Todos vocês aí. E aí eu quero fazer um registro aí, porque existem amigos nossos aí em Manaus que estão ouvindo, né? A família Bindar, o pastor Edson Bindar, a pastora Cíntia Bindar também, um prazer, uma honra tê-los como amigos e estarem participando também, né? Eles têm uma ascendência judaica também, tá certo? E os demais que estão compartilhando essa pequena exposição. E aí eu vou dar um ponto aqui para que vocês possam voltar aí com a pessoa responsável para conduzir os trabalhos. Obrigada, professor. Excelente exposição. Olha, não sabia que existia o acendedor de luz dos candeeiros oficial. Não sabia mesmo. Interessante, viu? Eu quero registrar aqui a presença online da Sônia Clara Guivelder, que é a neta do Isaac Pérez. Ela está assistindo, mandou uma mensagem aqui. Clara, tudo bem, Sônia? A Sônia, desculpa, Sônia Clara. Então, eu quero passar agora a fala para o Max Damias, que está aqui. Se emocionou, Max? Gostou? Muito bom, né? Com você agora. Acho que o Max está com a conexão ruim. Não estou conseguindo. Max, está ouvindo, Max? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim, agora estamos ouvindo. Ok. Uhum. Bom, posso falar? Pode falar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o protagonista pela excelente exposição, né? E fruto de naturalmente, dos conhecimentos
que ele tem profundos sobre a região amazônica, e em especial sobre Itacoatiara. Até parece que ele nasceu em Itacoatiara, pela forma como ele descreveu e mostrou conhecimento, parece que ele é nativo da região. Bom, eu gostaria de dizer que eu era muito criança ainda quando meu avô, Isaac Pérez, saiu de Belém. Não é? Então, eu não o conheci, praticamente posso dizer que não o conheci. E o conhecimento que eu tenho dele é através da minha mãe, né, de relatos de conversas com a minha mãe, das minhas tias, não é? E amigos, obviamente, através da leitura de livros, especialmente o livro do professor Norman Faubel, né? Excelente biografia a respeito do irmão dele, do Isaac Pérez, do Davi Pérez, e também através da leitura do livro Eretz Amazônia, não é? De Samuel Benchimol. E outros escritos também. Não é? E o que eu posso dizer é que as opiniões que eu vi sobre Isaac Pérez são as mais belas e relatos sobre a maneira de ser dele, não é? Mostrando que ele era uma pessoa correta, empreendedora, não é? E austera, e um hábil homem de negócios, que chegou ao Brasil com pouquíssimos recursos, não é? E na Amazônia ele conseguiu formar um patrimônio, entendeu? Que para a época era um patrimônio considerável, não é? Sei que ele primeiro chegou em Breves, só queria fazer uma breve correção. A minha avó, com quem ele nasceu, era de Cametá, entendeu? Primeiramente Cametá. E depois ela foi para Manaus e casou no Rio de Janeiro, né? O Isaac Pérez ainda com 21 anos, né? Então, é o que se chama hoje de ralação. Ele ralou muito, realmente saiu de Belém, saiu de Breves, né? Breves, foi para Itacoatiara, da Itacoatiara para Manaus, Manaus para Belém, e finalmente veio para o Rio de Janeiro depois de se aposentar, não é? E era isso que, principalmente, eu gosto de dizer sobre Isaac Pérez. Se alguém tiver alguma pergunta e eu poder responder, ótimo. Me ouviram? Não ouviram? Já ouvimos, sim. Você ouviu, Iria? Sim, ouvi. Eu queria ler aqui uns comentários que tem no YouTube. Só comentários, né? Não tem perguntas. A Sônia Clara Levig-Velder, que eu falei ainda há pouco, né? Neta do Isaac Pérez, que é meu avô e sua visão de mundo, né? E o Alonso Liz, que é nosso amigo aqui de Breves, escritor também, disse: agora entendo porque nas viagens que eu fazia na infância entre Belém e Breves, nos navios que iam até Manaus, as pessoas falavam muito em Itacoatiara, cidade bonita, bonita realmente Itacoatiara. Brilhante pesquisa, professor, a Sônia Clara Guivelda está falando para você, tá? Antônio Carlos Leite, grande legado do Isaac para a cidade de Itacoatiara, parabéns pela explanação, doutor Claudemilson. E o Carlyle Fontinelli, o Acre está aqui desde o Rio Branco, Acre. Ele sempre está aqui. Então, as pessoas estão elogiando, né, a sua exposição, e é interessante que o Isaac Pérez ele se tornou um prefeito na época da Belle Époque, que você falou aí, né, no Rio de Janeiro, Pereira Passos, em Belém, o Antônio Lemos, e aí ele seguiu essa linha de fazer embelezar a cidade, né, com obras.
a mesma coisa que tinha acontecido com os outros prefeitos dessas cidades que eu citei, o Isaac Pérez e Itacoatiara. Então, isso já chama a atenção, porque ele foi um prefeito da Belle Époque, do período áureo da borracha, né? Então, ele usou essa riqueza para fazer uma estrutura melhor para a cidade de Itacoatiara, o que é impressionante, porque todas as obras que ele fez, pelo menos como você falou, são obras que estão ainda na cidade, né? E que fazem parte do cotidiano das pessoas que moram em Itacoatiara. Essa sua pesquisa, ela durou quanto tempo, de Isaac Pérez? Você conversou com os parentes? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa pesquisa acerca da figura do Isaac Pérez. Você tem alguma anedota dele para falar, enquanto pessoa, até mesmo uma pessoa política naquele período, alguma curiosidade sobre ele? Tem uma curiosidade, é o seguinte, o padre Pereira, que era o vigário de Itacoatiara, ele não gostava muito de judeu, né? E aí, quando o Isaac assume como prefeito, ele fica, assim, meio desconfiado, né? E aí, ele sempre jogava, assim, umas piadinhas para o Isaac, até mesmo na missa. Aí, um belo dia, o Isaac soube, e em uma das viagens que ele foi a Manaus, ele reuniu-se com o bispo, né, do Amazonas, em Manaus. E ninguém sabe realmente o que ele tratou com o bispo. O certo é que o padre nunca mais tocou nesse assunto de jogar piada para judeu, e sobretudo para o Isaac, que era o prefeito. E eu vou contar mais uma, a última, né? Existia um juiz em Itacoatiara, tá? Eu vou omitir o nome dele, um juiz bastante importante, e ele casou a filha em Manaus, mas ele era juiz de Itacoatiara. E aí o genro veio querer se estabelecer no comércio local em Itacoatiara. E aí ele andou, pesquisou, conversou com um, conversou com o outro, e aí deu o retorno lá para o juiz, né? E disse, olha, é o seguinte, aqui em Itacoatiara, o comércio é completamente dominado por judeu, e eu, sinceramente, não vou ter condições de ficar aqui, tá? Infelizmente. E aí o juiz queria estabelecer ele em Itacoatiara de qualquer jeito. E aí ele tramou, né, uma situação de escrever carta ao governador contando algum problema que os judeus haviam feito em Itacoatiara, tá? Que era exatamente para simular a retirada deles de Itacoatiara de uma vez. E nessa retirada, nessa perseguição, né, o juiz tramava em ficar com os bens, com o patrimônio, com a mercadoria, com as casas, enfim. E já estava tudo bem alinhado do juiz com algumas pessoas lá em Manaus, né? E ele escreveu uma carta, né? E a carta ele levou para o quarto, e no outro dia ele ia embarcar, né, numa embarcação que ia de Itacoatiara para Manaus, exatamente para o governador. Só que no outro dia amanheceu, todo mundo foi fazer os seus afazeres, e o juiz não saía de dentro do quarto, aí a esposa ficou preocupada, foi verificar, ele estava morto. E aí, quem conta isso é Esther Pérez, em carta a Davi Pérez, no Rio de Janeiro, e ela diz assim, Davi, sobre esse assunto, nós não vamos mais tocar, porque a família, as autoridades da Itacoatiara estão todas preocupadas em enterrar o juiz, né? E depois do enterro, o pessoal não tocou mais no assunto, então ninguém vai tocar mais também, né? E aí isso ficou, né? Eu contei para o historiador isso depois, né, dessa carta da Esther, né? Ele disse, olha, ninguém sabia, então vê como é que foi, como é que aconteceu esse caso aí. Um caso verídico, registrado na história da cidade, tá? E é isso aí. Certo, só para encerrar, a gente tem duas perguntinhas do Alonso Lins. Ele queria saber mais da vida dos Pérez em breves, que eu acho um pouco difícil, que a gente não tem muita documentação sobre a estada deles, né? Mas, enfim, professor. Moravam na cidade ou no interior? E o Antônio Carlos Leite quer saber quem da família de Isaac mora hoje em Itacoatiara.
Olha, reconstituir diz assim, a saga da família Pérez em breves é um problema muito complicado, porque os registros são poucos, talvez, no cartório, eu não sei, talvez tivesse alguma coisa, né? Mas é muito difícil, porque o que se tem na realidade são algumas cartas do Davi Pérez, que ele trabalhou em Taquatiara também, como rabino, inclusive, em Taquatiara, o Davi Pérez, e elas estão no museu, eu não sei se em Tel Aviv ou Jerusalém. Tá? Existe uma caixa com documentos pessoais do Davi Pérez em Israel. Então, talvez, se nós, daqui a algum tempo, né, tivermos acesso a essas informações, talvez a gente tenhamos aí alguma coisa, algum fato, né, da história dos Pérez em breves. É o que eu posso dizer. Mas, assim, de fato mesmo, é muito difícil. Eu só queria falar porque, assim, eu sou de Breves. E ele tocou num ponto aí. Como é que se sabe se a gente tem algumas histórias dele? Eu vou concordar com o professor Aldemilson. Não tem. É muito complicado. Já fui em cartório, já abri o cartório daqui. E não tem. O que tem são registros dos Pérez como testemunhas de casamento, eles arrendando alguma propriedade aqui em Breves, isso tem. Mas registro de nascimento, por exemplo, do Isaac ou do Davi Pérez, não tem, né? Mesmo porque eu acho que o Isaac nasceu em Tanger, não é isso? No Marrocos. O Isaac nasceu em Tanger no dia 20 de março de 1876, se não me falha a memória. Ele nasceu em Tanger. Eu acho que aqui em Breves é meio complicado. Mas, enfim, a segunda pergunta... Eu queria acrescentar, Oiria, um momentinho. Oiria? Pois não, pode falar. Oiria, pode falar? Pode. Só para acrescentar que grande parte da documentação de Davi Pérez está na Universidade de Jerusalém, ok? Está me ouvindo, não? Estamos ouvindo, sim. O Claudemilson não está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Tel Aviv, é? Claudemilson? Não. Em Jerusalém. Não. Jerusalém, ok. Jerusalém. Ok. Certo. Grande parte da documentação foi enviada para a Universidade de Jerusalém. Ok, certo. Agora eu vi. A outra pergunta seria: quem da família do Isaac Pérez mora em Taquatiara nos dias atuais? Não tem mais ninguém? Não. Da família Pérez, não tem ninguém. Que eu saiba, não. Né? O último judeu sefaradita marroquino de Taquatiara, ele migrou para Manaus nos anos 80, que foi o Jacobito. O Jacobito, nos anos 80, ele foi para Manaus. Né? Mas, assim, tem alguns, mas, assim, não professam a fé judaica, né? Não são de frequentar sinagogas, não são de ler a Torá. Né? Então, mas existem alguns. Tem uma família aqui, que é a família Levi, por exemplo. Eles são de judeus também, sefaradita, mas, assim, estão muito distante da tradição judaica, de fato. Né? Não tem, assim, relação com isso. Mas são judeus. São judeus, tá. Aqui, só para terminar, agora terminando. A Sônia Clara Gvelder, ela quer saber, o meu avô, o Isaac Pérez, ele construiu um cemitério israelita, certo? Confere? Ele construiu o cemitério israelita de Taquatiara na década de 20. Confere, certo, positivo. Confere. Eu tenho a foto, eu não coloquei aí, mas depois, se você puder disponibilizar o meu e-mail, eu posso enviar as imagens para quem tiver interesse em aprofundar o tema, tá bom? Sim, eu estou interessadíssima, tá? Tudo bem. Tá, e bom... Teve uma outra pergunta, não? Não, essa foi a última. Sim. Foi. Bom, então nós estamos também com o tempo esgotado. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Claudemilson Oliveira, professor doutor,
e, claro, do presidente do Museu Judaico do Rio de Janeiro, Max Namias, e as pessoas que estavam nos assistindo, muito obrigada também. Gostaria de passar a fala para vocês, para se despedir do público. Professor Claudemilson. Olha, eu agradeço, tá, o convite de vocês ao Namias, do Museu Judaico do Rio de Janeiro. É um prazer conhecê-lo e vê-lo, né? Assim, eu tenho uma boa relação, sempre tive com os judeus, né? Porque eu sou cristão, né? Então, para mim é uma honra participar, tá? E eu vou estar sempre à disposição. Eu sempre converso com a Lúcia Ezagui. A Lúcia Ezagui de Belo Horizonte. Inclusive, ela sempre te troca informações, tá? Ela é da família Pérez também. E com a Anne Benchimol, que é daí de Manaus também. A Anne Benchimol é uma pessoa que guarda e resgata muito da memória judaica na Amazônia. Tá? Então, quando eu estive fazendo o trabalho de pesquisa, ela foi uma das pessoas que me deu muitas informações sobre a comunidade judaica de Taquatiara e de Manaus. E mais um fato aí importante. O Isaac negociou com o governo do estado aí, em Manaus, para a construção do cemitério judaico de Manaus. Tá? Porque o filho dele, o Leon Pérez, ele veio falecer em Manaus e, na época, não tinha cemitério. Então, a comunidade tinha um terreno bem em frente a São João Batista e negociou, o Isaac entrou negociando com o governo na época, e eles tiraram uma parte, alguns metros quadrados do cemitério Goi, de Manaus, tá? E foi lá que foi feito o cemitério judeu de Manaus. A primeira sepultura, a primeira catatumba do cemitério judeu de Manaus é exatamente do Leon Pérez. Então, qualquer pessoa tiver curiosidade de ir a Manaus visitar, você vai ver isso aí. Tá bom? Então, no mais, eu agradeço. Uma honra participar com vocês, certo? E eu vou estar aqui à disposição, tá? Qualquer coisa que precisar da gente aqui, estamos aqui. Tá ótimo? Obrigada, forte professor. Abraço. Muito obrigada. Obrigada. Doutor Max Namias, quer falar? Quer falar? Só para agradecer, realmente, a intervenção do professor, que, aliás, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma palestra no Rio de Janeiro, quando ele tiver a oportunidade de ir até o Rio, porque essa saga dos judeus marroquinos na Amazônia sempre desperta um interesse muito grande e tem sempre demandas para que a gente possa, entendeu, levar palestrantes ao museu. Então, desde já eu te convido para uma palestra no museu, num futuro breve. Ok? Tá ótimo. Eu acredito que o próximo ano, né, já vai estar mais controlada a questão da pandemia, não é? E eu devo ir, farei uma visita à Lúcia Ezagui aí em Belo Horizonte, no próximo ano, se Deus quiser. E aí, quem sabe a gente faz uma visita aí para o doutor Namias, aí no Rio de Janeiro. Olha que legal. Muito bom. Ok, obrigado, hein? Obrigado mais uma vez, Iria, pela Obrigada. Iniciativa, não é, de mostrar realmente os judeus da Amazônia. Valeu. Obrigado. Obrigada, doutor Max Namias, que é nosso colaborador, sempre está conosco em todas as lives aqui com o Museu Judaico do Rio de Janeiro. Quero dar um abraço para o Israel Bleiberg, que vai estar numa live amanhã, né, Israel Bleiberg, sobre os judeus do Cruzeiro do Sul, né, os judeus militares. Isso vai ser muito legal. Bom, então, agradeço a todos, muito obrigada. Até a próxima live, que será no dia 28 de novembro e no dia 30 de novembro. A gente vai disponibilizar os temas e o link nas próximas semanas. Muito obrigada a todos. Até lá. Tchau. Ótimo. Tchau. Até.